Lucre até R$15 mil por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. Fala, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um Acorda Vascaínos aqui no AV. Eu sou o Sérgio Quinte e hoje, sexta-feira, 17 de julho, voltamos à programação normal de Campeonato Brasileiro. E tem coisas que nunca mudam, né? A gente sai desse jogo importantíssimo, mais uma vez chateado, aborrecido, porque tinha tudo para ser diferente. A gente vai falar muito sobre esse jogo, então dá aquela moral, clica no botãozinho do like. Eu tô fazendo a corda hoje para a gente poder falar sobre o jogo de ontem, essa derrota por 1-0 para o time do Vitória. Sei que eu posso contar com vocês, então dá aquela moral, clica no botãozinho do like, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Sei que você também está chateado, tem coisas que infelizmente nunca mudam. Se você puder ajudar também, dar aquela força, se inscreve aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente está prestes a bater a nossa marca de 300 mil inscritos, então a gente conta muito com você, dá aquela força, realmente é de grande ajuda, beleza? Bom, Vasco e Vitória e Vasco lá no Barradão, jogo muito complicado, a gente sabe, Vitória jogando em Salvador é um time muito forte, apesar de não ser um time de topo de tabela, tem a questão do mando de campo como uma grande arma, afinal, é um time que perde muito pouco jogando diante da torcida, perdeu uma vez só na temporada, se eu não estou enganado, para o Flamengo, e depois até ganhou deles pela Copa do Brasil, então a gente sabia que seria um jogo muito complicado, porém, eu até me surpreendi na nossa transmissão de ontem, eu até fiquei animado, de certa forma. A gente teve a estreia do Pedro Emanuel, nosso novo treinador português, já na beira do campo, chegou, foi pro campo, né, mostrou muita vontade de trabalhar, de conhecer os jogadores, deixou claro que ainda está conhecendo o elenco, as peças que tem. Normal, tá vindo de fora, não é um treinador que conhece exatamente futebol brasileiro, nem cada jogador do Vasco, um outro ele já podia ter alguma familiaridade, mas precisa conhecer mais a fundo. Isso é importante, essa conversa com o Bruno Lazzaroni, com o Luizinho, com o Felipe, com a comissão técnica, mas só mesmo com o dia a dia, né? Com o convívio a cada treinamento, a cada jogo, que ele vai entender melhor o que ele tem em mãos. Mas eu até me surpreendi. Eu esperava que não só, né, já me surpreendeu ele ter ido para o jogo, ele poderia, não, preciso de mais tempo, cheguei agora, o Bruno Lazzaroni, né, assumir o comando, já que veio fazendo essa intertemporada, que por sinal o Vasco perdeu muito tempo para trazer um treinador. O Lazzaroni fez parte desse planejamento, participou dos amistosos, né, dos jogos treinos que o Vasco teve contra o Boa Vista e contra o Olaria. Eu achei que ele fosse para a beira do campo até para poder o Pedro ter mais tempo de conhecer, mas não, foi para o campo, foi inscrito no BID certinho, foi para o campo e tinha aquela dúvida, né? Qual é o Vasco que vai entrar em campo contra o Vitória? Um jogo muito complicado contra um treinador que a cada ano, a cada jogo sobe no meu conceito, que é o Jair Ventura. É um cara deixado de lado por muita gente, mas vem se mostrando cada vez mais estrategista, entendendo o conceito do jogo. Eu vou entrar nesse ponto um pouco mais à frente. Ele foi para o campo e, como o bom zagueiro que era, todo time que precisa ser arrumado, ele começou arrumando pela defesa. Eu acho que o Vasco fez sim um bom jogo defensivamente. Destaque para o Robert Renan, que estava envolvido no lance do gol, mas para mim a falha foi totalmente do Barros. Fez um grande jogo. O próprio Cuesta estava ligado na marcação. Enfim, considerando o material humano que o Vasco tem, o Vasco deu uma ajeitada. A gente sempre sofre com a bola aérea defensiva, dessa vez não teve grandes problemas. Eu esperava realmente que o Vitória fosse vir para cima do Vasco, um jogo, famoso jogo de 6 pontos, né, em que o Vasco precisava
vencer o Vitória, até poderia passar o adversário, agora infelizmente o Vitória abriu uma boa vantagem. O Vitória estava muito confiante, a gente trouxe ao longo da semana a imprensa baiana falando que era um jogo que, com todo respeito ao Vasco, o Vitória ia para cima para tentar conseguir garantir o resultado, porém o que a gente viu não foi bem isso. Eu esperava um Vitória em cima do Vasco, amassando o Vasco, aquele ataque contra a defesa, e o Vasco não. Conseguiu, por mais que o Pedro tenha falado em alguns momentos que ele busca, sim, um pouquinho de cada estilo, né? Saber contra-atacar quando necessário, saber ter a bola quando necessário, eu acho que em muita parte foi isso que ele fez. Ao invés de nós termos um Vasco atrás da linha da bola, jogando só no contra-ataque, aquele famoso futebol reativo que tá tão na moda, não, em vários momentos, principalmente no início do jogo, o Vasco buscou incomodar a saída de bola do Vitória, tentou atrapalhar a liberdade do time adversário, adiantou um pouquinho as linhas, mas soube se compactar bem, fechou. O Vitória não teve tantas oportunidades, o Léo Jardim pouco apareceu no primeiro tempo. O Vasco conseguiu, né, o Pedro Emanuel conseguiu montar um sistema defensivo, claro, ainda tem muito a melhorar, foram os primeiros minutos sob o comando do novo treinador, mas houve sim um ajuste. O Vasco pelo menos estava organizado defensivamente. Porém, o problema foi o ataque. O Vasco não conseguiu atacar, pouco conseguiu criar. A gente até falou na transmissão e você esperava que o Vasco fosse, em um jogo, em tão pouco tempo de treinamento, não só resolver o sistema defensivo, como fosse empilhar chances e fosse... É difícil, é muito complicado. E como bom zagueiro que era, o Pedro Emanuel começou arrumando a casinha, cuidando do sistema defensivo, ajustando, orientando. O Vasco fez sim, na minha opinião, um bom jogo defensivamente. Mas realmente, ofensivamente, faltou. O Vasco, em alguns momentos, teve sim a posse de bola, conseguiu trocar passes, mas pouco agrediu o gol do Lucas Arcanjo. Foi um goleiro que pouco participou do jogo, porque o Vasco não conseguia chegar em muitos momentos, seja com a posse de bola, teve algumas oportunidades no contra-ataque, afinal o Vitória jogando em casa deu oportunidade para o Vasco contra-atacar em alguns momentos, mas aí, meu amigo, aí tem coisa que treinador nenhum consegue resolver, que é o quê? Material humano. Em vários momentos ofensivos, o Vasco esbarrou em erros individuais. O posicionamento pode estar ajustado, mas quando o Adson, que é um jogador que eu gosto bastante, muito participativo, ajuda e é uma peça importante no elenco, ele errou muito. Em vários momentos ele acabava errando um passe. O Spinelli, coitado, o Spinelli tem situação que chega a ser constrangedor. Se a gente falava que o Verratti era caneleiro, o Spinelli é muito complicado, ele acaba atrapalhando. Tem jogadas em que a bola passa no pé dele e ele quebra totalmente. Ele é um jogador do último toque, tem que estar na área. Se a bola não chegar, ele pouco vai agregar. O Rojas, um jogador que a gente vê que tem qualidade, que tem bom trato com a bola, mas é outro que precisa entender. E aí, não dá nem para botar na conta do treinador, porque é um problema que ele já vinha tendo desde o Renato, né? Anteriormente, a questão de simplificar o jogo em alguns momentos, né? Ele muitas vezes... Hoje nós vimos um Vasco, ou melhor, ontem, né? Nós vimos um Vasco mais organizado em relação a cada um jogar na sua posição, tudo bem definido o que tinha que fazer. O Rojas, em muitos momentos, caía para um lado, caía para o outro, e não tinha aquela troca de posição. Ficava um buraco ali na entrada da área ofensiva, porque o nosso camisa 10 não estava ali. Enfim, o Vasco tentou, buscou, mas antes de ajustar o ataque, ele corrigiu a defesa. E, mais uma vez, material humano. O Vasco deu o gol para o Vitória. Vai culpar o Pedro Emanuel? A gente culpava o Renato Gaúcho? A gente culpava o Fernando Diniz? Por outros aspectos, por outras coisas. Mas o erro individual, pô, cara, não dá para aceitar o Vasco entregar mais um gol assim. O Jean falou antes da bola rolar, se for para perder, que seja por mérito do adversário. Não vamos entregar gol para os caras. Foi exatamente o que o Vasco fez. O Barros, junto com o Robert Renan, na minha opinião, a culpa é do Barros, não é do Robert Renan. Ele poderia ter saído no Cuesta, poderia ter saído e poderia ter dado um chutão para frente. O Vasco, em números, praticamente o jogo todo, pegava a bola. O Diego até brincava, será que vamos ter uma saidinha lá, Fernando Diniz? Não, ele mandava todo mundo para frente e a bola para frente, para disputar.
O próprio Barros, no primeiro tempo, teve um lance, não sei se vocês vão lembrar, ele tentou sair no meio de dois, sofreu a falta, tentou mais jogadas mais perigosas, a gente alertou, isso é perigoso. Eu, particularmente, não gosto do Barros como primeiro volante, justamente por isso, porque eu acho que ele enfeita demais, eu acho que ele tenta fazer, ele tem muita confiança na qualidade dele, de que ele é capaz de sair jogando e de... que às vezes ele acaba, não é a primeira vez, às vezes ele acaba entregando. O primeiro tempo ele já ensaiou uma vacilada. E aí, meu amigo, no segundo tempo, o Robert Renan ainda avisou, pediu para ele aproximar, ele recebeu a bola, não viu a marcação chegando, perdeu a bola e não tinha o que ser feito, né? O Vitória fez um gol e foi inteligente, foi inteligente. O Vasco se lançou o ataque, aí você pode numerar os problemas. O Pedro Emanuel não conhece o elenco, o Pedro Emanuel não tem peças para trabalhar, porque quando o Vasco fez as alterações, primeiro você tirou o Rojas, que era o único armador do time, tudo bem, não estava bem no jogo. Colocou o Nuno, que é um jogador que não é da posição, ele quebra um galho ali. Ah, fez uma boa intertemporada, teve boas atuações, beleza. E quando o Nuno precisou sair, tinha quem colocar, simplesmente não tinha quem colocar. Poderia ter colocado mais um volante? Poderia ter adiantado o Thiago Mendes, colocado o Jair, colocado o Ramon Rick, que ajuda na criação também, que também não são armadores. Mas como eu disse, vai da questão do técnico não conhecer ainda, pouquíssimo tempo de trabalho, não conhecer ainda o elenco que tem. Mas aí você me pergunta, o que ele podia fazer? Ele olha para o banco, ele chega para o Lazzaroni, que é o auxiliar permanente, e pergunta, quem é o meia que eu posso colocar? Quem é... Ah, não tem outro meia. O único meia do elenco é o Rojas. Um quebra o galho. Ele tinha que mudar, ele alterou. Ele colocou 4 atacantes, o Vasco ficou com o Marino, que também dispensa comentários, está complicada a situação. O Andrés, que precisa voltar a ser o Andrés, porque na reta final do Brasileiro, antes da parada da Copa, estava patético, porque ele estava tirando o pé preocupado com a Copa do Mundo. Voltou, Andrés, agora não tem mais Copa. Vamos lá. O Brenner, que pelo menos num jogo associativo consegue ajudar muito mais do que o Spinelli, porque ele sabe dominar uma bola, pelo menos. E o David, que ficou se revezando com o Brenner ali como um armador, porque o Vasco não tem. E é problema de elenco. O Vasco tem um elenco totalmente desorganizado, desequilibrado, melhor dizendo. A gente não tem zagueiro, a gente não tem meia, sabe? É uma situação que o Admar precisa. A gente cai no que a gente fala. O Vasco precisa urgentemente contratar. O Vasco precisa de reforços para ontem. Precisa de meias, precisa do volante, o bendito Deossa chegando, precisa de zagueiro. Tem que dar um jeito, Admar, tem que dar um jeito. A gente sabe que essa questão da liminar atrapalhou os planos do Vasco, já era para o Vasco estar com reforço, o Deossa talvez pudesse até ter em campo no jogo de ontem, mas agora tem que correr atrás do prejuízo. Enquanto a gente vê o Vitória, que tem um elenco, não vou dizer nem melhor, mas mais organizado. Entrou o Marinho, que é um ponta, entrou o Pochettino, que é um ponta, um armador que cabia no elenco do Vasco. Tinha opções. E tem um treinador que, como eu falo, Jair Ventura a cada ano sobe no meu conceito. Ele é um treinador... Vou dar um exemplo para vocês. O que ele fez? O Vitória teve mais perto até de ampliar do que o Vasco, porque quando o Vasco fez as alterações e botou o time com 4 atacantes, não tinha quem criasse. O Vasco estava até organizado defensivamente, mas podia jogar mais 3, 4 tempos que a bola não ia entrar, a não ser que fosse pelo futebol ser uma caixinha de surpresa e a bola acabar, uma sobra, uma jogada individual. Mas o Vasco não estava mais conseguindo construir, porque estava totalmente desorganizado do meio para frente quando fez alterações e não tinha mais um armador. Enquanto o Vitória não abdicou de jogar em momento nenhum. Eu até brinquei na transmissão. Se o Jair Ventura fosse o técnico da Inglaterra no lugar do Thomas Tuchel, talvez até teria incomodado mais a Argentina, porque fez o gol, um gol dado pelo Vasco, mas o Jair Ventura fez o quê? Ele oxigenou o ataque, ele trocou os pontas, botou velocidade, porque sabia que o Vasco ia se jogar para frente. Mas ele não abdicou, ele não botou o bundão lá atrás só para se defender. Ele soltou o time para tentar matar no contra-ataque. E o Vitória até teve mais perto de fazer o segundo gol do que do Vasco empatar. Enfim, é um início de trabalho, a gente sabe que precisa ter paciência. Eu acho que minimamente uma organização defensiva o Vasco conseguiu apresentar. Eu vi um Vasco mais organizado ontem contra o Vitória do que vinha sendo com o Renato Gaúcho, isso em pouquíssimo tempo de trabalho, mas não dá para corrigir tudo de uma vez. E principalmente, com o material humano que tem, sem reforços,
a gente vai penar. Tem que lembrar que temos um campeonato brasileiro na zona de rebaixamento, com a situação ficando minimamente preocupante, mas nós temos também uma Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, que é mata-mata, tudo pode acontecer. E com esse elenco, não vou nem falar no time, mas com esse elenco que nós temos, sem os reforços, vai ficar complicado. Então, que resolva logo a situação da SAF, que a gente consiga contratar, que o Admar possa trabalhar e acerte nos nomes, para que o Pedro Emanuel, que pode não ser unanimidade, a gente vai conhecendo o estilo dele aos poucos, consiga fazer um trabalho pelo menos tranquilo, para que a gente sonhe com alguma coisa nas Copas e não tenha aquele sentimento de desespero no Campeonato Brasileiro. Porque se Deus quiser, em 2027, a gente vai estar numa nova era, num outro cenário, e as coisas vão andar porque a gente precisa. Mas antes disso, a gente tem que corrigir o hoje. E tem muita coisa para corrigir dentro e fora de campo. Beleza, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Eu sei que eu não tô acostumado a fazer o Acorda. Eu tô aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente conto com o seu comentário. Diz aqui embaixo se você concorda, se eu falei muita besteira, o que eu falei de absurdo. Eu quero saber a sua opinião. Vou responder os comentários e tal. Tá boa. Trocar uma ideia, bater um papo. Comenta aqui embaixo que eu vou responder. A gente bate um papo e troca uma ideia. Beleza? Deixa o like, como eu pedi, o like é muito importante, eu conto muito com esse like. E se inscreve, cara, se inscreve aqui no canal, você vai ajudar o Atenção Vascaínos a bater a meta de 300 mil inscritos, a gente está muito perto, mais de 299 mil, a gente conta muito com vocês. E se puder dar aquela força, lá no canal AV+, também, nosso canal oficial de cortes, tem a nata do Atenção Vascaínos, está lá, news, live tradicional, tudo que acontece de melhor. E tem mais lives surpresas lá. O Flávio Dias é meio maluco, às vezes abre uma live surpresa lá com novidade. Se inscreve lá também. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Acorda. Tamo junto. Até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu. Falou! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!